Muito bom dia para você de casa nessa terça-feira, 28 de agosto. Começamos agora mais uma edição do RF com você para todo o Brasil. E fique comigo até a 1h da tarde. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então olha só. Ladrões invadem estação de metrô para roubar bobinas de fios de cobre. Câmera de segurança flagra assalto de dinheiro vindo de doações no meio do trânsito. Família questiona a versão da polícia sobre morte de porteiro no Rio de Janeiro. Sobreviventes falam sobre acidente com brinquedo em parque de diversões. E boletos vencidos agora podem ser pagos em qualquer agência bancária. O RF com você está apenas começando. Apenas começando com muitas notícias nessa terça-feira e fique ligadinho aqui no programa. Daqui a pouco você vai saber tudo sobre a hérnia de disco. O problema de saúde mudou temporariamente a carreira de 2 artistas e você vai saber tudo sobre essa deformidade na coluna e os principais tratamentos aqui ao vivo comigo, viu? Vamos para as notícias dessa terça-feira. Câmeras de segurança registraram um momento em que ladrões invadiram a sala técnica de uma estação do metrô na zona sul de São Paulo e roubaram bobinas de cobre. São 2h da manhã. Para não levantar suspeita, os assaltantes vestidos com uniformes de operários pulam o portão da entrada lateral de uma estação de metrô na zona sul de São Paulo. Com a ajuda do terceiro criminoso, eles quebram o cadeado. A entrada é liberada e os outros assaltantes chegam com 2 caminhões vazios. Eles estacionam o veículo no terreno da estação e levam máquinas, ferramentas e 5 bobinas de cabos de cobre. Durante o roubo, a quadrilha fez 30 funcionários reféns entre empregados do metrô e de uma empresa terceirizada. Por cerca de 2 horas, alguns ficaram amarrados dentro do prédio, enquanto outros foram obrigados a ajudar a carregar os caminhões com o material roubado. As bobinas estavam aqui neste estacionamento para funcionários ao lado da estação. Elas seriam utilizadas por uma empresa terceirizada nas obras do metrô. Quase 5.000 metros de cabo de cobre foram roubados, um prejuízo de cerca de R$1 milhão. A polícia tem certeza de que a quadrilha teve informação privilegiada. Comprador é certo, né? É cobre, a pessoa derrete, acaba vendendo por quilo, então, quer dizer, a pessoa mandou roubar. E quem mandou roubar tem que ser preso também. O metrô e a empresa terceirizada não quiseram falar sobre o assalto. E assaltantes roubaram o dinheiro vindo de doações de uma igreja no meio do trânsito na zona leste de São Paulo. Os 4 bandidos chegam em 2 motocicletas. Esperam o carro das vítimas se aproximar. Os 2 garupas armados descem e vão diretamente até o veículo prata. Eles abrem a porta e recolhem o dinheiro. Enquanto isso, os comparsas nas motos dão cobertura. Em seguida, os bandidos fogem. O carro fica parado no meio da rua. Os ladrões também levaram a chave. O roubo aconteceu no fim da manhã nesta rua da zona leste de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos roubaram R$ 4.300. As vítimas foram 2 homens que estavam levando dinheiro de doações de uma igreja para ser depositado no banco. As vítimas disseram que os criminosos foram violentos e fizeram ameaças. Ainda segundo o depoimento, o depósito é feito toda segunda-feira. Os ladrões podem ter recebido informações privilegiadas sobre o trajeto do carro. Ninguém foi preso. E um porteiro morreu durante uma operação da polícia no Rio de Janeiro. A família discorda da versão apresentada pelos investigadores. O ônibus em chamas. Assim foi o protesto de moradores da Zona Norte do Rio pela morte do porteiro Nelson Faria Barros, de 62 anos. Ele foi atingido por um disparo quando voltava para casa de bicicleta. A polícia militar fazia uma operação na região. O meu tio ainda falou: me ajuda, que eu vou morrer. E mesmo assim, eles não deixaram ninguém prestar socorro.
A polícia militar afirma que não houve confronto com bandidos e que o tiro partiu de criminosos. Não tinha mais tiroteio. E um policial careca, covardemente, esse é bandido, ele deu um tiro nas costas do meu pai. Policiais que participaram da operação prestaram depoimento e terão as armas periciadas. Um soldado foi baleado e socorrido. Um outro caso de violência na Baixada Fluminense. A polícia ainda tenta descobrir se foi uma execução ou um roubo seguido de morte. O carro onde estava o chinês Wang Xihong, de 63 anos, foi alvo de tiros em Duque de Caxias. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Bom, e o número de tiroteios registrados em Niterói, no Rio de Janeiro, cresceu. Foi lá que recentemente uma idosa foi vítima de bala perdida dentro de um hospital. Este homem, que prefere não se identificar, estava em casa quando teve a leitura do jornal interrompida por um forte barulho. E os projéteis que ele achou no chão da sala confirmaram a desconfiança. A bala entrou por aqui, eu não percebi que era bala. Eu ouvi um estrondo muito grande, como se tivesse quebrado vidros, vidraço. Por pouco, o homem não foi atingido pelo disparo, como aconteceu com uma idosa de 61 anos. Ela estava internada no Hospital Santa Marta, no mesmo bairro onde mora o aposentado, quando foi vítima de uma bala perdida. A unidade fica próxima de uma comunidade onde havia confronto, uma rotina cada vez mais presente no cotidiano de quem mora por aqui. Os tiroteios têm acontecido assim com uma certa frequência, né? E ultimamente não está tendo mais horário. Tá demais. Todo dia matando um ali, matou outro aqui, tá demais, tá demais. Este especialista em segurança pública explica que o aumento da criminalidade em Niterói é consequência da ação das unidades pacificadoras na cidade do Rio. Como esse processo foi um processo falho, Niterói, que era um lugar muito tranquilo, que tem uma renda muito alta, começasse a sofrer o impacto da implantação das UPPs na cidade do Rio de Janeiro. Ainda no Rio de Janeiro, um levantamento revela um aumento na participação de mulheres no tráfico de drogas. Apesar disso, nenhuma é considerada comandante do crime. Novas escutas autorizadas pela Justiça indicam a influência que as mulheres exercem na alta cúpula do tráfico de drogas. Daiana da Silva Rodrigues, que está foragida, avisa sobre o perigo de uma possível guerra com rivais e que, por causa disso, não vai poder mais visitar um amigo num morro dominado por outra facção. Os caras vão vir aqui e vai matar os outros aí. Melhor sem guerra do que com guerra. O morro não tá preparado pra guerra não, André. Não, né? Tá nada, vai matar, vai ser geral. Segundo a polícia, cada vez maior a participação feminina em funções estratégicas do crime organizado. A suspeita foi confirmada na semana passada durante uma operação para combater a disputa de território na Rocinha e também no complexo de São Carlos, região central da cidade. Dos 30 procurados, 8 eram mulheres, com cargos superiores a diversos homens que integram a quadrilha. Marcela Chagas foi presa suspeita de ser o elo entre a principal facção criminosa de São Paulo e os maiores traficantes do Rio. Das 3 mulheres ainda foragidas, Thaís Aparecida Campos da Conceição, conhecida como Magrinha, é a que mais chama a atenção da polícia pelo cargo que ocupa dentro da facção. Ela que fazia todo o controle de abastecimento dos pontos de venda do São Carlos, principalmente da cocaína. E também ela fazia os pagamentos, né? E câmeras de segurança flagraram um assalto a uma padaria. Os 5 criminosos envolvidos na ação foram presos. Estas imagens mostram o momento em que um criminoso tenta arrancar a gaveta do caixa de uma padaria, mas não consegue. Ele pega o dinheiro e ainda puxa o monitor da bancada. Tem um pouco de dificuldade, mas coloca na mochila e vai embora. A câmera do lado de fora da padaria mostra bem o rosto do assaltante. E foi isso que ajudou a polícia a prendê-lo. O irmão dele, Lucas Silva Vieira, confessou que mantinha os funcionários reféns enquanto o irmão fazia a limpa na loja. Um terceiro assaltante do outro lado da rua vigiava se alguém se aproximava. A polícia diz que os dois fazem parte de uma quadrilha responsável por outro assalto a uns 900 metros da padaria. Depois de ver as imagens, os militares conseguiram prender os irmãos perto dali e eles acabaram entregando onde os outros estavam escondidos. No total, 5 pessoas foram levadas para a delegacia, entre elas um adolescente.
Como grupo, a polícia apreendeu uma arma de brinquedo, dinheiro, celulares e até bombons. O 6º integrante da quadrilha ainda não foi localizado. No estado de São Paulo, acontece um roubo ou furto a cada minuto. Os dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que foram mais de 800 mil boletins de ocorrência só no ano passado. Isso quer dizer que até o final desta reportagem serão mais 2 casos. E em Limeira, 18 pessoas foram levadas para a delegacia por suposta participação em um tribunal do crime. Segundo a PM, membros de uma organização criminosa decidiriam o destino de 4 pessoas. Uma denúncia levou os policiais militares até o bar localizado no Jardim Planalto, onde o tribunal do crime aconteceria. Segundo a PM, 18 pessoas estavam no local e 4 delas seriam julgadas, 2 homens e 2 mulheres. Como apurou a polícia, o grupo é acusado de traição conjugal, conduta que é proibida nas regras do crime organizado. As vítimas seriam condenadas à tortura ou à pena de morte. Todos os envolvidos foram levados para o plantão policial. Bom, e as 4 pessoas que seriam julgadas aí passaram por exame de corpo de delito e não foi constatado nenhum sinal de tortura. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal 26 pessoas pelo crime de organização criminosa no âmbito da Operação Registro Espúrio. As investigações resultaram na Operação Registro Espúrio da Polícia Federal. Os investigadores afirmam que sindicatos pagavam propina a servidores públicos e a partidos políticos para acelerar os trâmites dos processos e garantir a aprovação do registro. Entre os denunciados estão o presidente de honra do PTB, Roberto Jefferson, condenado no julgamento do Mensalão, a filha dele, deputada Cristiane Brasil, que foi indicada para o cargo de ministra pelo presidente Michel Temer, mas ficou impedida pela Justiça de tomar posse por ter sido condenada na Justiça Trabalhista. O ex-ministro do Trabalho, Elton Yomura, demitido por conta do escândalo, e os deputados Jovair Arantes, Nelson Marqueselli, Wilson Filho, todos do PTB, e Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. A denúncia por formação de quadrilha foi encaminhada pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Além da condenação, a PGR pede a perda de mandato dos parlamentares e uma indenização de R$8 milhões por danos morais e materiais. Para a denúncia se tornar uma ação penal, depende do Supremo aceitá-la e definir um relator. Roberto Jefferson diz que fez somente solicitações de natureza política ao Ministério, sem qualquer contrapartida. O deputado Jovair Arantes diz que só vai comentar a denúncia depois de conhecer todo o teor. Nelson Marqueselli afirma que a denúncia não condiz com a verdade. A deputada Cristiane Brasil diz que vai provar sua inocência. Paulinho da Força afirma que a menção do nome dele não possui nenhum fundamento. O deputado Wilson Filho nega ter participado de qualquer esquema de fraude no Ministério do Trabalho. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF com você. E aí, tá friozinho na nossa cidade? Mais um dia frio aqui em Limeira, viu? Vamos para a tela ver a previsão do tempo em outros municípios. São Paulo, capital, dia ensolarado por lá, portanto, com frio, com mínima de 13 e máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, sol entre nuvens, mínima de 18, máxima de 24. E em Palmas, Tocantins, dia ensolarado também, mais quente, com mínima de 23 e máxima de 37 graus. 24 cidades do sul registraram temperaturas negativas e o turismo é que está aquecido nesses locais, viu? Em Santa Catarina, 24 cidades tiveram temperaturas abaixo de 0 nessa segunda-feira. Em São Joaquim, árvores e roupas ficaram congeladas. No Rio Grande do Sul, a grama amanheceu coberta de gelo em São José dos Ausentes. Fez 4 graus negativos. Os moradores improvisaram uma pista de snowboard. Em Santiago, na região central do estado, e em Bento Gonçalves, paisagens brancas por causa da geada. Amanhã também foi de muito frio em Porto Alegre, 3 graus. Há 4 anos não fazia tanto frio na cidade. Em Gramado, o Parque do Lago Negro foi um dos locais mais visitados. O céu azul deixou o lugar perfeito para fotos e um passeio de pedalinho. Durante a tarde, a temperatura chegou a 18 graus e o cenário parecia aqueles de cartão postal. Durante a madrugada fez 0 grau em Gramado. Os donos de restaurantes e hotéis comemoram. É um dos melhores invernos dos últimos anos. O frio é fundamental. As pessoas vêm a Gramado procurando o frio.
né? A perspectiva de neve, a geada, isso esquenta qualquer tipo de comércio, com certeza. Comerciantes fazem de tudo para agradar os turistas. Tem até cobertor nos restaurantes. A temperatura baixa conquistou este casal do Rio de Janeiro. Eles gostaram tanto do dia gelado que disseram que trocariam a cidade maravilhosa pela Serra Gaúcha. Eu viveria aqui tranquilamente, porque eu gosto muito do frio, apesar de ser carioca, né? Praia e tudo mais, mas eu gosto do oposto da cidade. Delícia, curtir esse friozinho aí, né? E um ônibus de turismo e um carro bateram em São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central de Minas Gerais. 4 pessoas morreram. O ônibus de turismo saiu de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, com destino a Belo Horizonte. Mais de 40 pessoas estavam a bordo. Os passageiros seguiam para consultas médicas na capital quando o coletivo teria perdido os freios. Ele bateu de frente com um carro que subia a BR-381. 4 mulheres morreram. Provavelmente o ônibus perdeu o freio e atingiu nesse veículo. Após a colisão, foi arremessado para fora da pista. Os feridos foram levados para hospitais de João Monlevade e de São Gonçalo do Rio Abaixo. Uma mulher de 44 anos, que estava no carro de passeio, está internada em estado grave no Hospital de Pronto-Socorro João 23, na capital. As vítimas foram removidas, as que conseguiam andar, e as que se encontravam presas às ferragens, foi necessário esse calçamento para poder remover essas vítimas de lá. Assim como vários outros trechos da BR-381, né? Todos eles oferecem muitos riscos, né? E principalmente com o trabalho de duplicação de obras, os motoristas é necessário que eles fiquem mais atentos em relação às retenções, às paralisações, às vezes, que são necessárias. E este não foi o único acidente dessa segunda-feira. Um ônibus caiu numa ribanceira na BR-146, perto de Cruzeiro da Fortaleza e Serra do Salitre, no Alto Paranaíba. No coletivo havia 44 passageiros, 35 adultos e 9 crianças. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Nenhum corre risco de morrer. Existe a suspeita de que o ônibus seja clandestino. Nós não tivemos acesso à lista de passageiros, o que nos leva a crer que seja de transporte alternativo. Bem, agora você vai ver os depoimentos de sobreviventes do acidente com um brinquedo em um parque de diversões em Goiás. Uma delas continua em estado grave. Quando entraram no brinquedo, Thalia e Mariane perceberam que ele estava rodando rápido demais. Quando a gente achava que estava acabando, ele acelerava. Aí teve uma hora que ele acelerou, que eu só lembro de ir pro ar e cair. Mariane foi arremessada, bateu a cabeça e desmaiou. Foi muito susto mesmo. Eu achei que eu ia morrer na hora, porque na hora que eu comecei a sofrer lá o acidente, parece que eu estava sendo enforcada. 4 adolescentes ficaram feridas. A vítima mais grave está internada em um hospital de Anápolis, no interior de Goiás. Isabela Amaral bateu a cabeça. Ela teve hemorragia e perdeu um rim. Pelo estado, assim, eles estavam pensando que poderia ter que fazer uma hemodiálise, mas como com medicação, ela está dando uma reagida, então provavelmente não vai ser preciso. O parque é de Brasília, estava na cidade desde o dia 17 de agosto. O alvará de funcionamento tinha validade até domingo e o acidente aconteceu bem no último dia em que o parque estaria na cidade, mais precisamente na última vez que o brinquedo foi colocado para rodar. O parque já estava quase fechando, eram 2 horas da manhã. O surf, brinquedo que está interditado, só poderá ser tirado daqui depois que a perícia for finalizada. Uma perícia mais detalhada ainda vai ser feita. Eu tenho mais de 30 anos no mercado, nunca aconteceu nada comigo. Meu parque nunca aconteceu acidente nenhum. A documentação do parque mostra que a manutenção dos brinquedos está em dia. O parque tinha licença para funcionar, eles nos apresentaram a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica elétrica e mecânica dos brinquedos. No ano passado, o mesmo parque foi interditado a pedido do Ministério Público de Ceres. Os brinquedos estavam sendo montados com o apoio de tocos de madeira, como mostram estas fotos tiradas na época. Os donos foram acionados, resolveram o problema e reabriram as portas. Eu não quero mais nenhum, não correr esse risco mais. E chegou ao Brasil uma nova aquisição da Marinha, um navio de 14 andares com heliponto que custou 400 milhões de reais. No convés de mais de 200 metros, uma pista para pousos e decolagens. Um navio preparado para a guerra e para missões humanitárias. Ele pode transportar até 800 fuzileiros navais
e desembarcá-los por embarcações de desembarque, nós temos 4 embarcações de desembarques, ou movimento teletransportado por helicópteros. O navio foi comprado da Inglaterra por 400 milhões de reais. No Reino Unido, ele era considerado uma joia da coroa. A madrinha do navio era a Rainha Elizabeth. E ela fez questão de ir à cerimônia de despedida. Uma vez em mãos brasileiras, foi necessário entender como funcionava o navio. A gente ficaria identificando os navios que entram e saem daqui. Você poderia, por exemplo, lançar uma aeronave para identificar um navio e coordenaria todas as operações aéreas. Adriano tem 27 anos de marinha e nas viagens traz junto a família. A foto estava aqui e eu dormia de lá olhando para elas aqui. Então, era meu consolo saber que estava chegando esse momento e esse momento vai ser maravilhoso para nós. Ô, família! Finalmente, a tropa chega em casa. Eu só conhecia por telefone. Agora vai ficar o tempo todo com ela, grudado com ela? O tempo todo. Adriano agora vai descansar e curtir a família. E curtam bastante. Uma nova regra vai ajudar na hora de pagar as contas atrasadas. É que agora qualquer agência bancária pode receber o boleto vencido com valor acima de R$400. Quantas vezes a gente esquece de pagar um boleto? Às vezes por esquecimento mesmo, outras porque falta dinheiro na data do vencimento. Antes, para conseguir pagar o boleto vencido, era só no banco que emitiu a fatura. Mas tudo isso agora está mudando. Desde o dia 25 de agosto, boletos acima de R$400, mesmo depois da data de vencimento, podem ser pagos em qualquer agência bancária. A nova plataforma tem sido implantada de forma gradual. A primeira etapa começou em julho do ano passado, com os boletos acima de R$50 mil. E gradualmente os montantes inferiores a esse valor estão sendo incorporados à base de dados da nova plataforma de liquidação e compensação desenvolvida pelos bancos. Desde março já estava liberado o pagamento das contas atrasadas iguais ou acima a R$800. Agora o valor caiu para R$400. Mas esse consultor financeiro alerta. Apesar da novidade, o ideal é não deixar os boletos atrasarem. É uma facilidade bacana que os bancos, juntamente com a Febraban, vem fazendo. Começou lá com 4 mil, depois 2.800, agora 400. A ideia é que até novembro isso daí, né, todos os boletos têm a liquidação em compensação, seja ele de qualquer valor. Então, é uma vantagem aí para o cidadão. Mas o que é interessante? É interessante que as pessoas tenham consciência de que se você deixou esse boleto vencer, ele tem multa e ele tem juros. Que seja uma multa mínima, R$400, uma multa de 2%, por exemplo, 2% de R$400, R$80. Ou seja, R$80 é muito dinheiro. Então é interessante que as pessoas tenham consciência, né, sobre algo bom caso saia fora de alguma normalidade em alguma ocasião. Por exemplo, alguém ficou doente, eu precisei gastar mais e aí por isso eu atrasei esse boleto. Beleza, essa é uma facilidade. Mas não caiam, é interessante não cair nessa ideia de que, legal, agora atrasou, eu posso pagar em qualquer lugar, então vou atrasar tudo. Não, é interessante que você não pague os boletos atrasados, que você consiga pagar eles no vencimento, até, se possível, antes de vencer. E uma boa dica para evitar o atraso no pagamento dos boletos é se planejar. Planejamento é fundamental. Você precisa fazer o seguinte: planejar de janeiro a dezembro, pensando sempre que você tem ali as contas sazonais. Começo de ano, final de ano, épocas comemorativas, aniversários e tudo mais. Receber o salário líquido lá, guarde pelo menos 10% do que você recebe. Aí você vai para as contas fixas. Pagou as contas fixas, se sobrar alguma coisa você passeia, se não, guarda mais um pouquinho. É a chave de ter tranquilidade na vida é poupar dinheiro. E sempre, né? Agora as eleições 2018. Veja como foi a segunda-feira dos candidatos à presidência.
Álvaro Dias, do Podemos, participou de uma sabatina promovida por um jornal de São Paulo, numa faculdade particular. Durante 2 horas, respondeu a perguntas de jornalistas e estudantes. O candidato falou do combate à corrupção e disse que pretende investir no ensino técnico. 1 milhão de jovens seriam formados em 500 escolas educacionais para o trabalho, preparando para essa competição exacerbada no mercado de trabalho. Guilherme Boulos, do PSOL, esteve na Associação Comercial de Santos. Mais tarde, se encontrou com apoiadores e sindicalistas. O candidato defendeu a participação popular nas decisões de governo. Nós vamos respeitar todas as instituições, mas vamos ouvir principalmente o povo, com plebiscitos e referendos. As grandes questões vão ser debatidas e submetidas à vontade popular. O candidato do PDT passou o dia no Rio de Janeiro. Ainda no aeroporto, o Ciro Gomes conversou com jornalistas e prometeu que, se for eleito, vai assumir a segurança pública do Estado. Nós vamos fazer isso integrando os serviços de inteligência das Forças Armadas e da Polícia Federal, mapear a cabeça do crime organizado, das facções criminosas, transferindo toda a cabeça para os presídios federais. Jair Bolsonaro, do PSL, fez corpo a corpo com eleitores, tirou fotos e cumprimentou comerciantes. O candidato falou do projeto dele para gerar empregos. O primeiro ponto é o governo não atrapalhar quem queira empreender. E nós temos que tirar o governo do cangote dos empresários, dos comerciantes, dos trabalhadores. Geraldo Alckmin participou de um ato ecumênico em memória do jornalista Otávio Frias Filho, em São Paulo. Na sequência, o candidato do PSDB desembarcou na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde visitou o centro de atendimento ao autista. Nosso primeiro compromisso é com a saúde, o acesso à saúde. Você imagine o caso de lesão medular, o caso mais grave, a importância de você ter uma ação rápida em termos de saúde. O candidato do MDB, Henrique Meirelles, deu entrevista em Brasília. Propôs criar um programa para renegociar dívidas das pessoas físicas. Todos os proprietários de empresas, etc., passam também a pagar impostos. Não só as grandes fortunas, médias fortunas ou pequenas fortunas. Então, todos pagam impostos. O cabo Daciolo, do Patriota, permaneceu no Rio, sem compromisso de campanha. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não teve nenhum compromisso de campanha, porque permanece preso em Curitiba, condenado em segunda instância pelo TRF4, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Daqui a pouco mais notícias aqui no RF. Vamos então para a reportagem, o assunto do dia. Hoje nós vamos falar sobre o problema de saúde que na semana passada mudou temporariamente a carreira de 2 artistas. A hérnia de disco. Você vai ver agora o que é isso e quais os principais tratamentos. Uma cantora jovem com 25 anos e porte atlético. Um cantor de 49 que enfrenta o sobrepeso. Você nem parece que gosta de mim. Em comum não só a música e a fama, mas uma doença que atinge cada vez mais pessoas. A hérnia de disco. Eu fui inventar ontem de dançar. Foi a própria Anitta quem anunciou o diagnóstico. Estamos aqui no México, minha fisioterapeuta Denise veio para me ajudar com a minha herninha de disco. E por recomendação médica, o famoso quadradinho, movimento que ela faz com o quadril, está proibido até o final do mês. Vai ser bom esse tempo que eu não vou estar fazendo quadradinho para eu me recuperar, não foi isso que você disse? Porque ela vai, faz o trabalho dela, eu vou, faço show, faço meu quadradinho. Ela falou que vê o trabalho dela todo indo pelo esgoto, assim. Ela falou que agora eu vou ter que dançar só pelos dedinhos. Mas a Anitta não resistiu. Dias depois, arriscou alguns passos na salsa. Sempre sob o olhar da fisioterapeuta. Ela garantiu que foi tudo super controlado. Ficou de tênis, descansou nas horas certas. Mas no dia seguinte, reclamou de dores nas costas. A cantora disse em espanhol: saí para dançar salsa ontem e minhas costas se foram, morreram. Morreu. Anitta está no México, onde participa de um programa de TV e grava músicas em espanhol.
E eu queria muito ir para as pirâmides amanhã, só que eu fui vetada. É por que eu não posso ver as pirâmides? Porque já ficou o dia inteiro sentada hoje, não treinou, a gente não conseguiu fazer físio e amanhã você vai andar o dia inteiro e não vai ter hora para tratar. Já a Péricles descobriu a doença depois de um acidente de ônibus em 2009, quando ainda fazia parte do grupo Exalta Samba. No início da semana, o sambista passou por uma cirurgia. No hospital, ele usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Alô, alô, minha gente. Tô passando só para dizer para vocês que tá tudo bem comigo. Graças a Deus, obrigado pelas orações. Hoje, se Deus quiser, eu saio do hospital. A hérnia de disco pode aparecer em qualquer altura da coluna, formada por vértebras e discos. Os discos amortecem impactos durante os movimentos. Quando um deles é comprimido, o líquido contido no interior, também conhecido como núcleo, pode vazar e pressionar os nervos. É isso que caracteriza a hérnia de disco e provoca a dor. A doença não tem uma causa só. Temos os fatores congênitos, ou seja, que nascem com a pessoa, e os fatores adquiridos, que seriam sedentarismo e obesidade, sobrepeso. A hérnia de disco atinge cerca de 5,5 milhões de brasileiros. A mudança nos movimentos do dia a dia ajudou o Victor a melhorar. Ter esse cuidado na hora de dormir, posição lateral com alguma coisa entre as pernas, para que a coluna fique um pouco mais relaxada, reeducando novamente a nossa postura do dia a dia. Para eu conseguir ficar com a minha filha, abaixar, pegar que ela tá no chão, para brincar com ela. Então tem que ter esse cuidado também. Parece improvável, mas justo a rotina do professor de educação física contribuiu para o surgimento da hérnia de disco. Pra gente que trabalha na área, não tem esse meio tempo. A gente ou tal aula tem que ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé. E inclusive eu tenho uns amigos que são fisiologistas do exercício e eles tiveram também. Além das sessões de fisioterapia, Victor faz natação. A prática fortalece a musculatura sem gerar impacto na coluna. Então no começo eu ficava muito tempo em pé, só que começava a doer. Então eu ia lá, pegava uma cadeira e sentava. Só que aí, com o tratamento, eu percebi que eu ficava mais tempo, eu conseguia ficar mais tempo fazendo o meu trabalho. Depois de tipo um mês, assim? Um mês, 2 meses de tratamento. O Pilates é um dos métodos mais usados na atualidade contra a hérnia de disco. Esta semana, a jornalista Adriana Araújo postou uma foto com a legenda: aqui tem uma coluna em tratamento constante há 4 anos. E a dor terrível da hérnia de disco nunca mais incomodou. A estratégia da jornalista também foi usada pelo cantor Wesley Safadão. Quem já teve isso aí sabe que é bem doloroso, a pessoa fica toda travada. Esses 2 últimos finais de semana eu tava tipo um robô, mas graças a Deus já tô bem melhor, já tô conseguindo me movimentar bem, ainda tenho que continuar fazendo o tratamento. Neste estúdio de Pilates, 8 em cada 10 alunos sofrem com a doença. As causas são variadas. Má postura, posicionamento errado. E carregava cimento, as latas. A vida inteira fazendo esportes, nunca parei, sempre natação, caminhada, corrida, dança. E nunca imaginei que eu ia terminar com uma hérnia de disco. Mas os resultados são bem parecidos. Eu melhorei 100%. Eu viajei, andei muito, não tive nenhum problema. O professor diz que a explicação é simples. O alongamento axial vai da cabeça à base do tronco. A partir do momento que ele deita no aparelho, isso já vai fazendo uma descompressão dos discos, né? Porque a gravidade já está agindo menor, está com menor força. Tem ainda quem recorre à medicina chinesa. São várias alternativas. A ventosa terapia pode ser feita de 2 formas. A mais tradicional é com essas ventosas de vidro. O terapeuta usa fogo para queimar o oxigênio dentro delas e criar o vácuo.
Este outro equipamento dispensa a chama e faz pressão negativa pelo movimento de sucção. O estímulo ativa a circulação e a musculatura. Já a terapia gua sha consiste em uma massagem mais rígida, usando essa espécie de espátula. Menos convencional é a mocha terapia, que significa longo tempo de aplicação de fogo. Eu utilizo uma erva que é a artemisia e a queima dessa erva, então, que vai fazer um efeito anti-inflamatório. Depois de aquecida, ela é colocada em contato com a pele. O movimento, aliado ao calor e aos efeitos da artemisia, ajudam na circulação sanguínea e amortecem a área afetada. Na acupuntura, o alívio vem das agulhas esterilizadas. Mas a gente trabalha com agulhas muito finas e essas agulhas são indolores, né? Então, com o objetivo mesmo de aliviar a dor e aliviar a tensão. A técnica está na vida da Rita há 2 décadas. Tanto ela quanto a mãe sofreram com a doença. Rita segue na acupuntura sem abrir mão da medicina tradicional. Eu somente fui até o acupunturista, fiz algumas sessões que me dava mais alívio e eu conseguia tomar menos medicamento. A quiropraxia promete alívio da dor de um outro jeito. Gente, ó, sente o drama, não consegui nem falar. E foi a escolha da atriz Antônia Fontenelle. A técnica consiste em manipulação vigorosa de vértebras, articulações e tecidos moles. Senti o sangue bem alto no ouvido, tá? Ótimo, sobrou muito. Outro tratamento complementar é o Rolfing. Muita gente nunca ouviu falar, mas é um método que surgiu na década de 50 do século passado nos Estados Unidos. Vera é rolfista há quase 20 anos. E o paciente, ao longo desse processo de dor, ele vai formando posições corporais para fugir dessa dor, que é o que a gente chama de posições antálgicas. O Rolfing usa toques muito sutis. Tecnicamente se chama de liberação miofacial. Mio para músculo, facial para fáscia. Liberação miofacial, onde você está soltando, os músculos se aderem, os músculos têm que se mover. Quando eles estão mal acostumados, eles se aderem, não permite movimento. Com a mão você consegue restabelecer o movimento do músculo. Todos esses tratamentos são chamados de integrativos, ou seja, agem em paralelo à medicina convencional. Não dispensam o uso de medicamentos. Independente dos sintomas, acho que sempre procurar um médico, porque até mesmo temos sinais de alarme na hérnia de disco. São a fraqueza muscular, tanto de braços como de pernas, ou deve procurar emergência imediatamente e automedicar. Tratamentos precisam ser feitos para sempre. A única solução definitiva para a doença é a cirurgia, indicada em apenas 5% dos casos, geralmente quando há perda neurológica, como fraqueza nos braços e nas pernas. Praticar atividades físicas, manter a forma e uma boa postura são medidas que podem evitar o problema. Mas se a hérnia de disco já é uma realidade para você, é melhor manter o otimismo. Você aceitar e você saber como tratar e se cuidar é muito importante, né? Não adianta eu ignorá-la. Ela vai estar aqui, né? Então eu preciso ter essa relação de amizade mesmo entre eu e ela. Aqui no estúdio, continuamos, claro, falando sobre esse assunto e falando sobre um outro tratamento com o fisioterapeuta Michel Duarte. Ele que é especialista em fáscia. Seja muito bem-vindo novamente aqui. Muito obrigado. Sempre que Michel vem, o WhatsApp bomba, viu? Se você quiser mandar sua pergunta, pode anotar o WhatsApp, mandar pra gente responder aqui ao vivo. Fáscias, Michel, posso explicar, tentar explicar o que é? Por favor. Fáscias é um tecido
que está presente em todo o organismo, né? Sim. Em cada furinho, em cada célula, entre cada tecido, cada músculo, cada osso tem fáscias, né? Sim. E você é especialista, então, capaz... E como é um todo, gente, a fáscias une o corpo todo, o que acontece? De repente, você fez uma cirurgia há 10 anos e aquela cicatriz da cirurgia fica repuxando o tecido ali, uma aderência, e você acaba tendo uma dor na coluna e você nem sabe de onde vem. Aí chega a Michelle para descobrir isso, né, Michelle? Exatamente. Foi bom você até ressaltar mais uma vez essa questão da globalidade, porque acaba indo, não em sentido contrário, mas agregando muitos pensamentos que antigamente a gente tinha sobre o corpo humano e hoje a ciência vem comprovando pra gente. Então, só para eu ressaltar mais um pouquinho sobre a fáscia, ela é um tecido, então, que reveste todos os órgãos também do nosso corpo humano, reveste todos os músculos e é ela que conecta todos os tecidos. Então, tudo que acontece com o seu pé vai ser ali visualizado, vai ser ali... como eu posso dizer, mais filtrado pela face, essa informação até chegar aqui em cima. Então, o que acontece na pisada, sua coluna vai sentir. O que acontece com o seu pescoço, seu pé vai sentir. O seu corpo todo, ele está conectado através dessas camadas no tecido facial, né? E se a gente for falar hoje um pouco sobre a coluna vertebral, em específico sobre a hérnia de disco, posso explicar o que seria a hérnia primeiro, antes da gente entrar de maneira mais atual? Claro que pode, deve. Legal. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um exemplo da coluna, tá? Da coluna vertebral. Bem aqui em cima, a gente já teria a região que a gente chama de cervical, que seria o pescoço, tá? São 7 vértebras cervicais. Aqui embaixo a gente tem as vértebras torácicas, que vem descendo até chegar na lombar. A famosa lombar, onde dá bastante hérnia de disco. Sim. Aí a gente vai ter a lombar, lá embaixo o osso do sacro e lá no finalzinho o cóccix. Então essas são as divisões da coluna vertebral. Entre cada ossinho, deixa eu mostrar esse de cima que fica mais fácil. Entre cada ossinho da coluna vertebral existe um disco. Esse disco, ele serve para manter uma estabilidade e para evitar também o choque, vamos dizer assim, entre um osso e outro. Ele vai servir como um amortecedor, como um colchão, vamos dizer assim, que vai estar ali equilibrando a coluna, tá? Quando a gente tem uma hérnia de disco, quer dizer que o quê? Quer dizer que esse disquinho, ele rompeu a camada mais externa dele e extravasou, eu tenho até aqui um exemplo, ó, extravasou o núcleo pulposo, ou seja, a região lá de dentro veio para fora. E aí ela pode encostar, pode ou não encostar em algum nervo. E aí vai gerar uma dor irradiada, que é essa dor que a gente conhece que vai para a perna. Então, até então, tinha-se isso em mente dentro da ciência. Por isso que até o que a gente já estava conversando um pouquinho antes, a ciência, ela vem sempre se atualizando. Isso que é o grande boom da ciência, que é a parte boa, né? Sim. Então, assim, de maneira mais atual, a ciência comprova pra gente, através de um estudo bem conhecido, que revisou vários outros estudos em pessoas que não sentiam dor, tá? É bom deixar isso claro. Em torno de 3.000 pessoas não sentiam dor nenhuma, fizeram exames de imagem, exames complementares. Vamos falar do raio-x, porque o raio-x é um que sempre mostra pra gente alterações a nível de degeneração. Essas 3.000 pessoas não tinham dor nenhuma na coluna e, o incrível que pareça, Marielle, foram encontradas alterações de degeneração. Com 20 anos, a gente tem em torno de 37% de chances de ter uma degeneração. Com 50 anos... E surgir, então, uma hérnia de disco. Uma hérnia de disco. Uma degeneração seria isso. Esse tecido, ele acaba se diminuindo. Mesmo. A gente vai envelhecendo, o organismo vai envelhecendo. Que é normal. Né? E aí, com 50 anos, você tem ali em torno de 37% de chance também de degeneração. E com 80 anos, você tem 96% de chance de degeneração. Aí fizeram essa pesquisa com pessoas que tinham a hérnia, mas não sentiam dores. Isso, exatamente. Porque eram pessoas assintomáticas, ou seja, não tinha dor. Então, o que isso traz pra gente? Será então que a sua dor que você tem na sua lombar ou no seu pescoço, que foi mostrada a hérnia, a causalidade é a hérnia? Porque é quase que uma certeza. Se com 80 anos eu tenho, a partir de revisões de literatura mais recente, 96% de chances de ter uma degeneração, então é quase que certeza que todo mundo vai ter. Eu devo ter, você deve ter, mas a gente só vai saber se a gente tirar o exame. Se a gente tiver fazer uma investigação mesmo. De repente a pessoa tem a hérnia, sente dor, mas a dor não vem da hérnia também. Exatamente. Vem de outro local do corpo. Sim, se a gente for falar sobre a lombar... Que daí explica a sua especialidade em fáscias. Isso, exatamente. Se a gente for falar sobre a lombar, a gente sabe que 90%
das dores de lombar são inespecíficas, ou seja, 90% das dores não vem de um tecido só, não vem dali. E 10% a gente chama de causa específica, que seria as red flags, são as bandeiras vermelhas. Sim. Então, o que isso quer dizer pra gente? Será que não vale mais uma avaliação um pouco mais criteriosa, com mais testes, ao invés de já pedir o exame? Porque o exame também, ele causa, de certa forma, um certo sentimento de catástrofe, né? Porque você vai olhar no exame, vai encontrar degeneração, porque graças a Deus você tá vivo. Aí já mexe com o psicológico, isso. Né? E aí você vai olhar e vai falar, poxa... eu tenho hérnia, é por isso. Tá doendo, parece daí começa a doer mais. Isso, aí você acaba até sentindo... Eu tenho pacientes que às vezes relatam até, olha, eu sinto que minha hérnia é bem aqui. Então, como é que a gente vai sentir se esse tecido não está diretamente ligado com as dores, né? Então, de maneira mais atual, é bom a gente passar isso para a população, porque não quer dizer que o seu exame deu uma degeneração, que sua dor vem da degeneração. Sim. Inclusive, as dores agudas em lombar, vamos falar um pouco da lombar, em torno de um mês, a dor lombar, ela acaba sumindo sozinha, mesmo você fazendo alguns tratamentos ou não. Michel, eu sou a prova viva disso, viu? Eu sinto dores na lombar frequentemente, mas as dores estão todas relacionadas com estresse. Quando eu passo algum momento de estresse, de nervosismo, a dor vem. Sim, sim. E aí a gente não pode culpar... Daí explica. De repente eu até tenho uma hérnia de disco. Isso, sim. Né? Pela minha idade, como você disse. Mas eu nunca fiz exame para saber. Mas pela minha idade, talvez eu já tenha, né? Sim. Mas eu sei que a minha dor lombar está totalmente ligada, gente, ao meu emocional. Eu já sei. Sim, porque se a culpada fosse a hérnia, iria doer 24 horas, 7 dias por semana, sim, né? Sim. Não ia estar atribuído a um sentimento de luta ou fuga, igual a gente já conversou aqui também em outro programa sobre essa relação do estresse. Então, vamos dar um exemplo da Marielle. Sentiu que de repente, hoje mais tarde eu tinha uma reunião que eu não esperava. Entrou um cliente que eu não estava esperando também. Isso já gera um sentimento de luta ou fuga, a gente chama. Então, o sistema nervoso simpático, ele atua. Então, a pupila dilata, a gente aperta a boca, a musculatura contrai, porque a gente precisa sobreviver. Isso é algo do ser humano. Então, às vezes, a gente acaba relacionando muito a causalidade de uma região específica com as nossas dores, sendo que muitas vezes é multifatorial. Né? Bacana. Então, o ser humano precisa ser avaliado com essa complexidade. Michel, tem muitas perguntas chegando. Você topa responder? Claro. Pode ser depois do intervalo? Por favor. Vamos fazer uma pausa então, não saia daí por nada desse mundo. Daqui a pouco continuamos falando sobre fáscias e sobre hérnia de disco. Hoje falando sobre hérnia de disco, mostramos que recentemente a cantora Anitta passou pelo problema aí. E aqui no estúdio estamos recebendo Michel Duarte, ele que é fisioterapeuta e também especialista em fáscias, viu? Dá uma explicada para quem está chegando agora o que são as fáscias. Legal. As fáscias é um tecido conjuntivo que reveste todo o nosso corpo, do micro ao macro. Então, tudo que acontece com o nosso corpo sempre vai estar sendo aí coordenado pelas fáscias de movimento ou pelas fáscias mais internas do nosso corpo. Isso, então, justifica por que às vezes a gente tem uma dor que, de repente, está no meu braço e essa dor, ela anda um pouco, e ela vai para minhas costas, aquela dor um pouco inespecífica, uma dor um pouco confusa, ela vem também a partir desse tecido, né? Na verdade, o corpo como um todo, a gente não pode justificar que uma dor venha especificamente de um tecido, mas a gente entende que o ser humano todo, ele é complexo e ele trabalha também de maneiras multifatoriais. Então, o corpo humano, ele tem que ser avaliado dessa maneira. Ok. Vamos então para as perguntas. Legal. Só falando sobre isso, concluindo o que o Michel está dizendo, de repente você tem hérnia de disco, já está comprovado no exame, aí você sente dores nas costas, aí você já pega e já conclui, né? Isso. Já conclui. A minha dor vem da hérnia, como eu sofro. Isso. De repente pode vir de outro local, de uma cicatriz, de uma cirurgia que você fez, sim, do estresse. Enfim, estamos aqui para mostrar isso também, ok? Mas a dor pode vir da hérnia também. Também sim, existe essa possibilidade. Né? Existe essa possibilidade. Bom, boa tarde. Vamos para as perguntas então, ok? A Edilene de Panamirim, Pernambuco, gostaria de saber qual postura correta para sentarmos. Legal. Na verdade, de maneira mais atual, a gente sabe que não existe a postura correta ou a postura ideal, tá?
É bom a gente deixar sempre isso claro também, Marielle, que somente 2% do que a gente faz quando você está com a perna mais fechadinha, eu com a minha mão aqui no meu joelho, só 2% do que a gente faz, a gente pensa. 98% é de maneira autônoma, nosso sistema nervoso que se adapta. Então, na verdade, qual é a melhor postura? A próxima postura. Quando você fica muito tempo nessa posição, a melhor postura vai ser você modificá-la. Então, na verdade, não existe de maneira atual pela ciência uma linha direta entre postura ruim e dor nas costas. Ou seja, tem que se movimentar. Tem que se movimentar. O segredo é se mexer. Então, sentiu que uma postura, não sei, parece que aqui não estou ficando muito bem, incomodando. Muda para outra, exatamente. Muda. Porque isso é um sinal do seu sistema mesmo, já querendo se auto ali modificar, né? Então, é interessante sempre manter-se em movimento. Essa é a melhor postura. Tá. Mas assim, gente, é bonito andar ereto, sim, assim, né? Com certeza. Sentar, não é mesmo? Com certeza. Então, assim, vamos sempre tentar sentar da maneira mais confortável, peito ereto, cabeça para trás, mas não se prenda somente a isso, porque a gente vai encontrar muitas pessoas que têm uma postura perfeita e tem muita dor. E tem pessoas que trabalham em área rural, que tem uma postura que, olhando para aquilo, a gente já fala, nossa, que postura feia ou inadequada, e não tem dor nenhuma. Então, se a pergunta é a relação entre postura e dor, não existe de maneira atual. Sentir desconforto, muda a posição, gente. Exatamente. Vamos mudar aqui então, tá, Michel? Legal. Vamos lá então, mais uma pergunta. Sinto muita dor no pescoço. Isso pode ser problema na coluna? Trabalho como diarista, faço muita força no dia a dia. A Heloísa, Paraíba. Claro, pode ser sim, porque inclusive o pescoço faz parte da coluna, como a gente explicou no primeiro bloco, né? Então, tanto uma dor específica no pescoço, quanto uma dor em outra região do corpo também pode vir da coluna. Então, sim, pode vir. O que seria interessante para ela, mesmo sem a gente conhecer ela, se a gente pudesse falar um pouquinho, vai fazer alguma atividade física, vai fazer uma caminhada, procure se alimentar bem, evite alimentos industrializados, porque a gente sabe que o conceito de saúde no ser humano hoje é um conceito biopsicossocial, ou seja, biologia, físico e social. Então, o que isso quer dizer? Se o emocional está alterado, vai gerar dor. Se eu não convivo com o meio, que o ser humano também foi feito para conviver com o ambiente, vai ter dor. Então, é bom ter isso em mente. Vamos trabalhar o corpo como um todo. Porque faz até sentido às vezes, mas não faz sentido na verdade, né, gente? Quando a gente está com dor em algum lugar, na lombar, na cervical, a gente quer ficar quietinho. Isso, a gente quer ficar de repouso. Descansando, vou ficar de molho. Isso, né? exatamente. Porque eu tô com dor na coluna. E fazer um exercício, lógico, você não vai na academia fazer um agachamento com 100 quilos nas costas, né? Mas fazer uma caminhada, um alongamento, faz bem. Muito bem. A ciência comprova que o paciente que fica em repouso, a única certeza que a gente vai ter é o aumento da dor. Então, procurar se mexer, mesmo que tiver com dor, procura se mexer dentro das suas capacidades, tá? Que eu acho que é bem interessante também. Mais uma pergunta, agora vem de Araraquara, interior de São Paulo. Super beijo pra você, Luísa. Minha dúvida é com relação à protusão discal. Tenho 6 ao longo da coluna e gostaria de saber se elas podem se tornar uma hérnia de disco. Os médicos apenas passam medicação para acalmar e aliviar as crises. Sim. Vamos usar aqui como exemplo esse disquinho aqui, tá? Esse de cima do vermelho. Aqui a gente teria um disco íntegro, ou seja, não tem alteração. A protusão seria quando acontece um deslocamento anterior desse disco, tá? É como se ele estivesse saindo onde ele deveria estar e ele vem mais para frente, tá? Mas como a gente já conversou anteriormente, isso não quer dizer obrigatoriamente que você vai ter dor por conta de uma protusão. Eu acho que o ideal aí seria procurar um profissional para te avaliar o corpo como um todo e não somente uma imagem. Eu acho que isso seria a melhor indicação que a gente pode fazer. Ok, vamos lá então. Boa tarde. Uma sensação de alguém estar me abraçando, apertando no diafragma. Pode estar relacionado com a coluna? Com certeza. Também vamos falar um pouquinho sobre o diafragma. O diafragma é um músculo que ele serve principalmente, uma das funções dele é a respiração. Então, imagina-se que tem um tecidinho aqui, que é o músculo, que é o meu diafragma. A hora que eu puxo o ar, percebeu que minha mão abaixou? Esse tecido, ele empurra todas as minhas vísceras para baixo. A hora que eu solto o ar, ele retorna. Só que esse músculo, a inserção dele é lá atrás na lombar. Então, o que isso quer dizer? Se tiver, sim, uma alteração a nível de diafragma, da respiração, vai repercutir, sim, na lombar. Mas também no corpo como um todo, igual a gente está falando, porque tudo pode acontecer. Tudo pode estar ligado. Se você sentiu que a respiração não está ampla, também lá dentro, esse sentimento aí está alterando, sim, os tecidos. Então, pode gerar dor, sim, na lombar.
Ok. Vamos lá, mais uma pergunta da Edilane. Às vezes eu sinto uma dorzinha nas costas, até quando eu respiro forte eu sinto a dor, mas isso tem alguma coisa a ver com a coluna? Você acabou de falar de respiração, né? Sim, sim. Tem e tem tudo a ver também, então. um ponto importante que também tem a ver com as vísceras, que são nossos órgãos internos, tá? Lembra que eu falei que a hora que a gente respira, a gente empurra todo mundo que tá aqui para baixo? Então, se não acontece esse movimento, essa motilidade, que é um movimento onde a víscera ela está associada com a respiração, vai também gerar dor, sim, pode gerar dor, sim, também na coluna. Então é bom avaliar tudo isso, minuciosamente. O ideal é respirarmos profundamente todos os dias? O ideal Se fosse seria fazer uma yoga? Sim, sim, com certeza. Um yoga, uma meditação. Para abrir o diafragma. Abrir o diafragma. Isso é fundamental, porque a respiração... Aí alivia a dor. Isso, porque quando a gente respira profundo também, a gente acaba modificando a nossa bioquímica para um sentimento ali do tecido de maneira mais alcalina. Então o nosso tecido ele fica menos ácido. A inflamação gosta de viver na acidez. Então por isso que é interessante vincular com uma boa nutrição para diminuir também a acidez, atividade física, consumo de água e respiração também, que tem suma importância em todo esse complexo do ser humano. Bacana. Todo mundo então, gente, ó, meditando antes de dormir, hein? Ótimo. Mais uma pergunta aqui. Eu sou a Daiane de Angelina, Minas Gerais. Angelândia, desculpa, Angelândia é o nome da cidade de Minas Gerais. Tenho 27 anos de idade e há poucos dias ela vem reparando que o chinelo dela do lado direito desgasta mais do que o pé esquerdo. Sim. Na lateral. Isso. Ela quer saber se tem algum problema relacionado à coluna também. Isso, não necessariamente vai estar relacionado com dor, mas alterações de biomecânica, que seria a questão da pisada, ela repercute sim no quadril, que por sua vez repercute na lombar e aí ela sobe também. Então tudo que acontece no seu pé pode ser sentido na sua cabeça por uma alteração de biomecânica, tá? Mas também de maneira mais atual não está necessariamente relacionado com dor. Ok, mais uma pergunta, agora vem da Bahia, o Jorge Brumado. Boa tarde, tenho hérnia de disco, artrose, já fiz várias sessões de fisioterapia, medicações, mas sem sucesso. Tenho dores o tempo todo, não consigo nem dormir direito. O que eu devo fazer? Legal, porque assim, na questão da artrose, seria interessante a gente saber qual o nível que está de avanço dessa artrose. Artrose também é um desgaste? Isso. A artrose ela vai estar relacionada aí, por sua vez, não com o disco, mas com o corpo vertebral. O osso que daí, em consequência, vem a hérnia de disco. Isso, uma coisa pode estar ligada à outra, mas Entendi. O ideal aí seria uma avaliação criteriosa, minuciosa e entendendo essa complexidade do tecido, né? Na verdade não tem como fugir, tem que ir no especialista, né? Precisa. No caso, o Michel é especialista em fáscias. Isso. Ou fisioterapeuta, tem que procurar o melhor, porque né? vai precisar ser feito testes específicos. Exato. E aí, caso precisa também, exames complementares. Porque às vezes, Jorge, como a gente já disse aqui, né, a sua dor, você tem artrose, a hérnia de disco, mas a dor pode não estar relacionada com esses problemas, né? Só que mentalmente você já acredita que está. Isso. Então Exatamente, né? A gente chama isso de nocebo. Só passando rapidinho, placebo é quando eu dou algo para você beber e falo, olha, isso aqui você vai melhorar. E aí você acredita, mesmo que seja farinha, vamos dizer, você bebe e melhora. Nocebo é quando um profissional da saúde já te falou alguma informação aí errônea. E aí isso entra no seu sistema de crenças e acaba alterando sim a intensidade e a complexidade da sua dor. Com certeza. A Camila de São Paulo, tenho escoliose na coluna, gostaria de saber se posso fazer musculação. Isso. Eu acho que assim, primeiro ponto, saber o grau dessa escoliose, saber entender, na verdade, aonde está acontecendo essa escoliose. Mas a prática de atividade física, ela é recomendada para todo tipo de escoliose também. Mas o ideal é você trabalhar com um profissional te orientando a fazer esse exercício físico, tá? Porque é diferente de atividade física. Atividade física, a gente vai fazer em casa, não precisa... De repente, vou passar um pano no chão. Atividade física, não preciso de uma orientação. Exercício físico, preciso de um profissional me orientando. Então, vá procurar um exercício para conseguir aí passar da maneira mais adequada para você. Bom, a Camila tem escoliose, já a Iraci tem a hérnia de disco, que é o nosso assunto. Ela também pergunta se ela pode fazer exercício físico e qual o melhor. Ela é de Teresina. Isso. Se a gente for falar dentro das categorias aí de atividade física, sendo ela musculação, pilates, natação, eu acho que é de suma importância que você faça uma dessas aulas também e veja qual você se sente melhor. Porque é difícil a gente falar qual é a melhor terapia para você, porque cada caso é um caso e também depende muito da aceitação do paciente. Sim. Não adianta eu te falar, Marielle, vamos fazer de repente pilates.
mas você não gosta muito do método. Agitado. Isso, de repente É o meu bate caso, muito. viu, Michel? Eu sou totalmente elétrica, agitada, já tentei fazer yoga, pilates, eu não consigo. Isso, então, porque varia muito de pessoa para pessoa. Então vamos procurar atividade física que seja boa para você. Acho que essa é a melhor recomendação que a gente pode dar. Porque às vezes você vai lá e acaba se estressando mais ainda, acaba né? piorando. Aí vem mais dor ainda. A Josefa, lá de Pernambuco, eu não sentia nada. Depois de uma anestesia, sinto dores e já faz 16 anos. Geralmente tem ligação? Sim, porque precisa entender também qual foi o nível dessa anestesia, o que aconteceu durante o procedimento e também sobre as cicatrizes que ficaram, né? Porque de maneira mais atual, a ciência comprova pra gente que o que acontece mais profundo no tecido também repercute de maneira mais superficial. Então precisa, na verdade, avaliar ela como um todo, tá? Mas pode ter sim relação com isso. Na prática clínica a gente vê bastante. Ok, mais uma pergunta. O Claudivan, Jardim Santa Angelina, não sei de qual cidade, pode mandar se quiser, tá? Sofri um acidente e fraturei a coluna, mas agora sinto muita dor no braço e pescoço. Isso, então. E se ele teve fratura, já quer dizer que já foi algo mais sério. Sim. Ele já faz parte das bandeiras vermelhas, igual a gente conversou no primeiro bloco. Então, é necessário uma avaliação criteriosa nele também, entender qual foi o nível da fratura e entender se não está relacionado aí, de repente, com algum nervo que pode estar responsável pelo movimento ou simplesmente pela sensibilidade da região onde ele sente dor. Michel, tem uma pessoa aqui, o Taimon, lá do Maranhão. Ele diz que ele sente muitas dores nas costas, nas pernas, nos braços e sempre tem cãibras. Sim. O que são as cãibras? Então, a cãibra... Tem que comer banana, né? Então, às vezes está vinculado sim com a questão do potássio, mas se ele já falou de dor, o que pode ser aí é essa excitação a nível central. O que isso quer dizer? Se ele fica muito tempo sobre um estado de estresse, lembrando que o estresse, a gente aperta os músculos, aperta a boca, a pupila dilata, precisa sobreviver. Nesse momento, o tecido já vai estar em contração. Imagina assim, Marielle, que eu estou segurando aqui um celular, que eu não tenho aqui, mas estou segurando um celular, é super leve, não é? Sim. Segura esse celular por 5 horas. Vai virar um peso absurdo. Tenta mexer esse braço depois. Possivelmente vai dar uma alteração, uma dor ou uma possível cãibra. Sim. Então pode estar relacionado com esse nível de excitação. Muita contração involuntária, a hora que precisa contrair, pum, sentir uma fisgada. Então pode ter relação também com isso. Isso acontece muito com um exercício funcional, né? Quando a gente começa a fazer o agachamento, sem peso, nada, né? Sim. Tá tranquilo. Tá tranquilo, dá pra fazer. Aí vai, né? uma série, 2, Isso. 3... De repente você não aguenta mais com o peso do seu próprio corpo. E aí né? você pausa, né? Aí tem que pausar. Isso, só que quando tem uma alteração a nível, igual ele falou, de dores ou do dia a dia, ele não vai ter essa pausa. Sim. Porque ele não tá entendendo que contínuo. tá contraindo, é contínuo. Aí pode gerar sim essa contração e essa Extravasa, cãibra. na verdade, né? Isso, exatamente. Isaías Araújo de Frecheirinha, Ceará. Quais problemas estão relacionados com quem tem coluna desviada? Eu acho que o que ele quis dizer com esse desvio deve ser a escoliose, né? Lembrando que é normal e é saudável ter escoliose. O grau da escoliose é o que vai gerar, então, essa preocupação e esse trabalho. Porque uma coluna também não pode ser reta. Ó, essa coluna aqui é um exemplo pra gente de uma coluna que não é de ser humano, mas ela não é reta. Por que ela não é reta? Porque essas curvaturas, elas ajudam o nosso movimento. Quando o bebezinho nasce, pode reparar, por ele ter a cabecinha ainda fraca, a musculatura posterior do pescoço, ele não tem ainda tanta curvatura. Aí o que ele faz, Marielle? Começa a olhar para cima. Vai olhando para cima, começa a criar a curvatura cervical, mas embaixo ainda está reto. Aí ele vai fazer o quê? Engatinhar. Começa a engatinhar, começa a vir um peso na lombar, a gravidade aí, então é o fator principal e acaba criando essa curvatura. Então ter curvatura tem que ter a mobilidade realmente, exatamente, né? Pra gente se mexer de um lado pro outro, então, né? Ele só precisa entender qual é o grau disso, mas curvatura na coluna é normal ter. Entendi. E é bom ter, porque senão a gente nem estaria aqui agora. Com certeza. Tá bom? Bom, gente, coloca a rede social do Michel. Não vamos conseguir responder. Chegaram muitas perguntas, viu, Michel? Mas quem quiser procurar Michel na rede social, segue Michel, faça pergunta por lá, direct, @Michel. Isso, com 2 L's, dois certinho. L's, Michel com Fiz, 2 tá L's, certinho, perfeito, né? Perfeito. Perfeito. Instagram. Adiciona o Michel lá, gente. Vale a pena e você ficar conhecendo mais sobre o trabalho dele, especialista em fáscias.
Seja sempre muito bem-vindo aqui, Eu que Michel. agradeço, muito obrigado. Gratidão. Agradeço, obrigado. A reportagem da série especial sobre a dor. Hoje você vai ver que as crianças também sentem dores crônicas que podem afetar inclusive as atividades do dia a dia. E é verdade que você já acordou chorando? Já. Parece que assim, tipo, é a pele, né? Aí tem o sangue, né, que vai rodeando, a carne, a dor e depois o osso, entendeu? O que você sentia? Um coraçãozinho batendo e ficava puxando assim também, sabe? Todo dia? Ou não? Quando eu tinha dor de cabeça, sim. Parece às vezes que pulsava e a sua cabeça parece que vai apertando. Pode parecer exagero ou fruto da imaginação. Por isso, num primeiro momento, muitos pais agem como a Vanessa. Você chegou a achar que era manha? Sim, porque ela começa a ficar estressada e ela começa, minha cabeça doendo. Aí eu falei assim, calma aí, vou dar água, vou falar que é remédio pra ver se passa. Só que eu comecei a observar que não passava. É quando a noite chega que a Júlia sente dor, mas não sempre. Ultimamente a frequência diminuiu de 3 episódios por semana para 1 por mês. Onde que é a dor? Nessa perna aqui. Ah, é uma só? É. Não tem nada a ver com atividade física. Ela tinha começado a fazer natação na época, a gente achou que podia ser alguma coisa do exercício físico, mas não era nos dias que ela tinha natação que doía, não associava. Um raio-x das pernas e outros exames mostraram que não havia nada de grave. O diagnóstico foi por exclusão. O que a Júlia sente é a dor do crescimento. A dor é mais comum nos membros inferiores, principalmente na face anterior de panturrilha, da perna e da coxa, próximo ao joelho. A criança acaba queixando-se bastante dessa dor, mas ela não tem uma causa específica. Algumas teorias dizem isso um pouco, que é o crescimento ósseo associado a uma distensão muscular, fazendo com que o osso crescendo um pouco mais do que o músculo, fazendo com que haja essa dor. Com o tempo, a dor vai embora. Até lá, o recomendado para a Júlia é um pacote com alongamento, massagem, compressas e, em último caso, analgésico. Não tem nada de brincadeira. A primeira crise da Tainá já foi séria, devastadora. Passei tão mal que eu fui pro pronto-socorro, assim, desmaiando de tanta dor. Eu tava toda mole e com muita dor. E ela ia dormir com dor, acordava com dor. Tinha hora que ela nem queria ir mais pro pronto-socorro. Às vezes ela falava que eu vou bater minha cabeça na parede de tanta dor. Quando chegou nesse ponto aí foi que eu fiquei com depressão. Ficava trancada, não queria sair, eu não comia também. Comecei a perder peso e as dores aumentaram. Então, assim, bate um desânimo enorme. Naquele tempo, assim, pra mim, nada tinha mais sentido. Quer dizer, a dor, ela acaba transformando a vida da pessoa. Sim, totalmente. Um ambiente desses, com luzes e ruídos, era impossível para ela anos atrás. Tainá só passou a ter uma vida próxima do normal depois que descobriu o ambulatório infantil para o tratamento de cefaleia da Universidade Federal de São Paulo. O que ela tinha não era apenas dor de cabeça, era enxaqueca. A dor de cabeça é um sintoma. Então, eu posso apresentar dor de cabeça numa gripe, eu posso apresentar dor de cabeça porque eu bati a cabeça, até mesmo em doenças graves, como uma meningite, um tumor cerebral. A enxaqueca não é só uma dor de cabeça, ela é uma doença de causa hereditária, onde a dor de cabeça vai ter características típicas e vão vir apresentadas de outros sintomas. Luísa, vamos lá? Vamos conversar? Sim. Tudo bem? Tudo. Vamos, pode me acompanhar.
A Vanessa, mãe da Luísa, tem enxaqueca e a experiência dos médicos mostra que a doença agora se manifesta cada vez mais cedo, muito por conta do ritmo de vida. Tanto a Luísa como a Tainá começaram a ter crises aos 6 anos. Mas a doutora Thaís já teve paciente de 2 anos e meio. E para todas as famílias, ela diz o mesmo: analgésico não é tratamento. A pessoa desenvolve mais dor de cabeça por tomar muito analgésico. O analgésico em uso excessivo, que seria mais de 10 doses por mês, que para muita gente é bem pouco, por sinal, ele por si, ele começa a provocar um ciclo de dor, que a gente chama de dor rebote, ou dor de abstinência, ou uma dor de cabeça pelo analgésico mesmo. Então, entra num ciclo de dor daí sem fim, né? Agora a Tainá e a Luísa fazem o tratamento certo. Elas tentam evitar os chamados gatilhos, aquilo que pode desencadear a dor. Por exemplo, jejum prolongado. O ideal é comer a cada 3 horas. Desidratação. É preciso lembrar a criança de tomar água. Sono irregular. É importante ter uma rotina de horários para dormir e acordar. Sedentarismo. Exercícios aeróbicos ajudam na prevenção. E este é um dos principais gatilhos da doença. Barulho que a criança não consegue controlar. Pela estatística, numa sala de 30 alunos, 3 sofrem da doença. Muitos nem são diagnosticados. E está provado que a enxaqueca afeta diretamente o rendimento escolar. Não dá pra me estudar, porque dói a cabeça, eles não conseguem ficar pensando muito. Acompanhando o que o professor fala. O tratamento da Luísa já começou. Ela sabe que enxaqueca não tem cura, mas tem controle. No caso dela, com medicação. E quando a gente fala medicamento, vou frisar de novo, não é analgésico. Tá? São medicamentos que vão prevenir, prescritos pelo neurologista, que vão prevenir que essas dores aconteçam. Então é o que eu falo, não adianta você ter dor, incendiou tua casa, aí você decidir, como eu vou apagar esse fogo? Não pode pegar fogo. Então o que o tratamento faz? Ele evita que a crise aconteça. Em comum, as 3 meninas desta reportagem têm o que faz toda a diferença quando se trata de dor em crianças. Mães que souberam ouvir o que elas estavam dizendo. Se a criança fala que tem dor, a primeira coisa, acredite nela. A criança não tem nem maturidade neurológica para fazer teatro do jeito que os pais pensam. Os adultos fazem isso. As crianças não, elas não têm isso, elas são sinceras, elas realmente têm dor. Se ela está com dor, ela fala, estou com dor. Então acredite no seu filho e leve para uma investigação diagnóstica. Isso é o primeiro passo, já é muito importante. E o RF com você fica por aqui. Para você que mandou sua selfie, o seu carinho, a sua atenção aqui, eu não vou conseguir mostrá-los aqui hoje. Amanhã começa o RF com você mostrando, viu? Super beijo, eu volto amanhã, se Deus quiser. Foi.